Salmo 92, versículo 12. Vou falar para ganharmos tempo. O justo florescerá como palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Essa palavra é bem simples, pequena, e como é a saudação, tem uns 5, 7 minutos, rapidinho. O justo crescendo, ele demora. O justo crescendo com tempo e por tempo. A árvore cedro, ela demora a cada 3 anos 5 centímetros para crescer para cima, 1,5 metro para baixo. Vou repetir. A árvore cedro, ela começa a crescer para cima a cada 3 anos, só 5 centímetros, 1,5 metro de raiz. Talvez você é um crente que está demorando de crescer. Talvez você é um cristão que não está nos holofotes, nos cartazes, mas está esquecendo que você está crescendo para baixo. Você está esquecendo que está na igreja, que está se alimentando da palavra. A sua raiz é tão grande que você nem percebe que ela está tão grande. E você está crescendo para cima só 5 centímetros. E a maior altura do cedro é 40 metros. Então você tem que entender uma coisa. O tempo é suficiente para que você respeite o processo. Hebreus 10, 36. Por que necessitar de paciência? E depois de ter feito a vontade de Deus, alcançar a promessa. Primeiro tem que ter paciência. Você cristão não tem paciência. O inimigo tem paciência. Você não tem. Você tem que ter paciência. E depois faz a vontade dele. Primeiro é a vontade dele. Depois ele faz a sua. A obediência gera o crescimento. Não cai nessa conversa que a oração é a chave da vitória se você não se posiciona. Se você não obedece. Primeiro você obedece. Depois você vive o milagre. Então o cedro ele começa a crescer devagar. E vamos lá. Um espaço rapidinho para licença poética. No meio daquela mata, o cedro está lá crescendo e começa a vir o fogo. Só que a raiz dele está crescendo. A raiz dele começa a se enrolar em rochas. Rochas quem é? A pedra, Jesus. Você não entendeu? A sua raiz está se enrolando em rochas. A sua raiz está se enrolando em Jesus. A sua raiz está se enrolando quente da água. O sistema é diferente. Quando a água vem para o cedro, ela não vem por cima, ela vem por baixo. Ela vem por um ribeiro de água. Ela está crescendo sem precisar se aparecer. Ela está crescendo sem precisar estar na frente. Continue firme no caminho. Jesus está te regando por baixo. E quando vir um fogo, ele começar a te queimar, e os animais olham para o cedro. Cedro, você não vai correr? Está pegando fogo. Os animais correm, o cedro fala, não tem como correr. E o fogo diz, agora eu vou te queimar, cedro. O cedro começa a ser queimado pelo fogo. Só que a raiz dele lá embaixo está intacta. E começa a se enrolar em rochas. Estou pregando pra gente que se enrola em rocha. E quem é a rocha? Pedra de Meribá. A rocha de esquina. Jesus, aquela que andava sozinha no deserto. O povo andava sentindo sede, olhava para trás, a rocha estava lá dando água. Você tem que permanecer dentro da rocha. E se enrola na rocha. E se enrola na rocha. E começa a se enrolar na rocha de tal forma que o fogo vai queimar só por cima. E aí o cedro, depois que passa o fogo, todo queimado por cima, ele fala, fogo, você esqueceu o detalhe. Até me queimou por cima, mas minha rocha está intacta. Como é isso? Começou a chover de novo. E a ciência fala, quando a água ela toca na terra, só no cheiro dela, a raiz começa a crescer de novo. Você não entendeu? Quando você passar pelo fogo, que achar que você caiu, que achar que você desistiu, é só o começo. O fogo, tem gente que se engana já. Foi falado, meu fogo arderá continuamente no altar, e não se apagará. Levante, olhe pra frente. Quem achou que esse é seu fim, é só o começo. Quem achou que você desistir, você vai insistir. O que vier da mão para fazer, fazer com toda a sua força. É para servir. Se você não serve para servir o homem, você não serve para servir a Deus. Josué serviu Moisés a vida toda. Quando Moisés morreu, ele continuou servindo. E a Bíblia chama ele de servo de Moisés, mesmo depois de morto. Servo de Moisés, servo de Moisés. Quando ele morreu, Deus mudou, falou, morre Josué, servo do Senhor. Você está servindo ao Senhor, mas primeiro tem que servir ao irmão. Como é que você pode amar a Deus que nunca viu e não ama o seu irmão que está vendo? Você tem que amar. Tem que amar. E amar é se importar. Ah, pisou em seu calo? Dá glória a Deus. Ainda peça perdão. Oh, você não cheio de razão, né? Você tá com razão, peça perdão. Porque vai quebrar o mal. Mas, oxe, eu bati nele, ele pediu perdão, isso. Libere perdão. O perdão, a ciência já fala, te dá câncer, mata você aos poucos. Tem muita gente que está preso, sem ver a promessa de Deus, porque não quer liberar o perdão, porque está cheio de razão. Perca a razão, mas não perca a sua paz. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Não desista.